Bom dia, queridos. Mais um dia, vamos em frente. Hoje, segunda-feira. Vamos à nossa reflexão de hoje. Está lá em Gênesis 15:6. Diz assim: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Note que eu não disse Abraão, né? Eu disse Abrão. Depois, mais tarde, o nome dele foi mudado para Abraão, pai de multidões. Conhecemos muito bem a história de Abrão ou de Abraão, né? Ele é chamado de pai da fé, mas eu vou dizer uma coisa: ninguém neste mundo de pecado nasce com fé. Nós aprendemos a confiar. E a princípio ele saiu de Ur dos Caldeus e foi por uma terra que Deus ia mostrar para ele sem saber para onde ia, né? E ele entendeu o chamado de Deus. Por um lado, ele foi um exemplo. Levou sua família e foi para uma terra que ele nem sabia onde era. Mas quando ele passou pelo Egito, a fome estava assolando Canaã. Abraão arquitetou um plano, né, para proteger a sua família, sua esposa. Mas eu penso que ele estava pensando, mas é nele mesmo. Sara é uma mulher muito bonita, né? E Abraão ficou com medo que os egípcios o matassem para ficar com ela. E disse a ela: diga que você é minha irmã. Instruiu Abraão, Gênesis 12:13. E assim foi, né? E ele falhou em confiar em Deus, saiu da sua terra natal pela fé, atendeu o chamado de Deus sem saber para onde ia, depositou sua confiança, mas no Egito ele vacilou, né? E aquele que o havia protegido por tantos quilômetros, tantas situações difíceis, sabe que não poderia proteger desta vez? Claro que poderia, né? Mas ele tirou os olhos do Senhor, né? E aí então uma terra estrangeira, um povo aparentemente ignorante sobre a existência de Deus, então isso tudo abalou a sua confiança. Foi um plano imediatista, tolo, que ele arquitetou, né? E ele estava preocupado, como eu já disse, era com a sua própria pele. Anos mais tarde, encontramos esse homem cometendo o mesmo erro diante de Abimeleque, rei de Gerar, Gênesis 20. Sua família estava lá e ele ficou preocupado, né? Deus nos leva pelos mesmos caminhos, né? Na tentativa de ensinar-nos a confiar nele. Deus não desiste de nós. E Abraão aprendeu a confiar em Deus. O texto de hoje diz: ele creu, né? E isso foi creditado como justiça. Então, queridos, Abraão aprendeu a ter fé. Mas ele vacilou de novo quando ele estava envelhecendo, sua esposa também, e ele frustrado, né? Mais uma vez, fez tudo para que resolvesse o problema, né? Sara tinha uma infertilidade, então ele toma Agar para ser sua concubina. Olha só. Passo a passo, Abraão aprendeu a confiar em Deus. Sua fé cresceu lentamente e até se transformar numa fidelidade firme como a rocha. E quanto a nós, né? Cremos direito em Deus, apesar das circunstâncias. Temos uma fé inabalável. Se você não tem fé, peça a Deus, é um dom de Deus, Ele vai conceder para você abundantemente. Cântico fala do Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão louvar, Supremo Criador, eterno Deus, bondoso Pai e Rei Senhor.
Bom dia para você, uma feliz segunda-feira, uma boa semana. Deus abençoe.